Deixa eu partir para as configurações, viu? Mas Beleza. já tá ao vivo. Já estamos rodando. Só o pessoal ver a interação com a galera. que não consegue ver. Compartilha pra gente lá no Conscientize, aí você publica no seu também. Eu só consigo publicar depois que você publica aí. Copia link. Já tá lá, ó. Pronto, perfeito. A gente só precisa pedir para a galera confirmar o áudio aí, se tá duplicado. Eva, confirma pra gente aí também como é que tá escutando, se tá legal. Tem resposta já aí no chat? Não, acho que a ainda não conseguiu entrar. Entendi. Já tem a galera já tá aí, né? Vamos que vamos. Salve, salve, Ana Maria, uma boa noite a todos. Nós com alguns probleminhas aqui de configuração do nosso áudio, mas já estamos dentro de 5 minutinhos aí com a nossa querida Ana Beth, que já está aqui já ansiosa, né, Beth? Não, nessa entrevista. Até que não, que bom. Daqui a pouquinho nós iniciamos nossa entrevista, estamos só ajeitando o áudio. Pedimos a vocês que estão nos escutando aí, se puder dar um retorno para a gente em relação a como nos escuta, é bom, para que a gente vá fazendo os ajustes necessários. Nosso aplicativo estava dando uma duplicação de áudio e DN está tentando fazer a configuração aqui. Então, o feedback de vocês aí é muito importante para saber como é que está o nosso áudio. Disseram que tá ok, já tá beleza. Eles disse imagem e áudio, beleza. Perfeito. Eisa é nossa confirmadora de áudio oficial. Salve, salve, Eisa. Hoje é pra você, ó. Finalista do Paulista. Binho. Então o estranho aqui hoje é pra gente que tá ouvindo duas vezes aqui. Então a galera tá ouvindo bem. Então, bora seguindo aqui. Ana Beth aí. Eu quero te chamar de Beth, quando eu não vou conseguir te chamar de Ana Beth na live inteira. Então, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar nosso convite. É uma honra a gente ter você aqui como cidadã aramariense e participar da nossa live. Então, isso é muito bom. Eu é que agradeço de vocês. Massa, que massa. Beth, só frisar novamente, né, o que Debra já falou, é uma honra, na verdade, a gente ter companheiros de luta, né, como você, uma pessoa que a gente admira, né, pelo esforço. Eu conheço já bastante tempo, né, nossa profissão aí, nosso convívio profissional, e agora familiar também, né, agora eu quero dizer mais imediato, né, e familiar. E, assim, foi nome fácil, né, nas escolhas entre quem participaria de uma live com profissionais da terra. Seu nome e de outros profissionais figuram muito fácil nesse momento. E, sim, é uma grande honra, e eu acredito que muita gente agora que nos assiste, até por causa das curtidas que a gente teve na nossa postagem, logo que postamos no domingo, já atingimos 450 visualizações, né, inúmeras curtidas. Então significa que existe um público que, além de nós, também te admira muito como profissional. Então, isso significa que foi uma escolha acertada do Conscientize, a sua escolha para estar aqui com a gente hoje. Sinta-se à vontade. Ótimo, glória a Deus. Bom saber. Exato. Denuil, então eu comando daqui, você comanda daí?
Já vi que o seu áudio está bloqueado, só me confirma. Sim, você pode continuar, porque eu disse que eu estava com retorno. Pronto, por enquanto eu estou te escutando bem. Mas vou tentar tocar daqui e você fica de olho aí nos comentários do pessoal com Eva e a gente vai se afinizando. Ok. Beleza. Então, Beth, Ana Beth, Dani é no Beth, eu sou Dona Beth. O povo me conhece assim. Então, psicóloga, né? Sua formação. Acima de tudo, Beth, em primeiro lugar, a gente queria saber da sua área, né? O que você pode contar para a gente sobre a sua profissão, psicólogo, o que é psicólogo, como se forma o psicólogo. O que faz o psicólogo, Beth? Boa noite. Eu acredito que tem pessoas já nos assistindo. Mas a psicologia, né? Desde já é uma ciência. É bom a gente visar essa questão. Que é uma ciência que se preocupa em estudar a subjetividade humana. E a mesma, ela atua, né? Em algumas interfaces em relação ao comportamento e o pensamento humano. Agora, essa questão da atuação do psicólogo vai variar muito. Eu percebo em meio aos dias que nós estamos vivendo que agora a demanda, né, por esse profissional tem crescido. Tá bom. Tá perfeito seu áudio, viu? Se você puder. Então, a demanda por esse profissional tem crescido muito. Eu acredito que seja por conta da pandemia. Então, as pessoas estão ociosas em suas casas, e aí tem passado por momentos difíceis. Mas até então, eu percebi antes que a questão do ser psicólogo, a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu acredito que seja pela ignorância de alguns, né, a falta de conhecimento. O que é que esse psicólogo faz, né? Porque é mais fácil a pessoa procurar um médico. É mais fácil a pessoa procurar um dentista. E o psicólogo só no último caso. Entendo. Sendo que o psicólogo ele deveria fazer parte do quadro, né? Tanto da saúde pública quanto também da saúde privada, porque é uma necessidade muito grande. Sim. Porque tem coisas que não são apenas questões físicas, mas está ligada ao emocional. Eu digo isso porque eu trabalho com agente comunitário de saúde. E aí eu não só trabalho como agente comunitário de saúde. Alguns da minha comunidade acabam ganhando nesse aspecto por conta disso. Sim. Porque o meu olhar é um olhar diferenciado. Porque a gente percebe, aquele sujeito já foi ao médico, já tomou medicamento e ainda continua a doença instalada. Uma doença que fez exame e não deu. Toma medicamento e volta às dores. Então, para meu olhar, enquanto psicóloga, é um olhar diferenciado. Esse sujeito precisa de um outro profissional. Entendi. E aí você tem que ter um jogo de cintura. Porque eu vou dizer a questão da ignorância de que acham que só deve ir para psicólogo quem é doido. Imagina aí. A gente ouve muito isso, né? Eu não entendi, mas eu não sou doida para ir para psicólogo. Só quem vai para psicólogo não é doido. Tem outras demandas que precisam ser vistas. Porque tem a saúde física, mas tem a saúde emocional também que você precisa cuidar. Exato. Beth, você falou uma coisa muito legal. Desculpa, acabei te cortando, me perdoe. Acho que foi o delayzinho, achei que você estava finalizando sua fala. Mas pode continuar, por favor, me perdoe.
Aí, como eu estava falando, tem essa questão, né, da crise, que a crise agora está na moda. Isso. Não é isso a palavra crise? Está nos noticiários do dia a dia, está no assunto das nossas rodas de conversa. Eu sei que muita gente fala da crise. Crise no público, crise no privado, muita gente sendo demitida, e assim por aí vai. E aí tem muita gente que me diz assim, mas como pagar a terapia? Então as pessoas têm que ser seletivas nessas horas, né? Entendi. E no momento dessa seleção, não vai escolher o profissional da área de psicologia. Vai em busca de outra coisa. E é por isso que as demandas só crescem. E tem muitas pessoas adoecendo. Tem muitas pessoas, né, com psicológico, né, acometido. E a gente tem que ter um olhar agora, diferenciado em meio a esse tempo, para que as pessoas não surtam. Então, eu vejo, que muita coisa ainda precisa ser revista. Porque no ambiente escolar precisa ter um profissional da área. Na questão da saúde pública, precisa ter mais profissionais dessa área. Na questão privada também precisa ter, que onde tem gente se movimentando, se comportando, tem que ter um profissional dessa área. Porque ele tem um olhar diferenciado que possa, né, ver esse sujeito como um todo e ajudar esse sujeito a ele lidar com suas emoções no dia a dia. Entendi, Beth. Então a gente vê que é um profissional assim que tem uma área bastante abrangente, né? Pelo que a gente consegue da sua fala captar, ele, onde há relações humanas, há necessidade de um psicólogo por causa das emoções que estão, né, em todos os nossos tratos do nosso dia a dia. Você falou há pouco a respeito da sua profissão como agente comunitário de saúde. Ele dá, de certa forma, uma oportunidade de exercitar o seu conhecimento como psicólogo, né? Em algum momento se toca, lhe torna, inclusive, um profissional diferenciado na sua área como agente comunitário de saúde. E você consegue ir além do pós-clínico, né? Acho que seria essa a frase, porque você consegue enxergar um pouco mais e ter um olhar mais dimensional a respeito do paciente. E isso é bastante interessante. Falando disso também, quando você toca no assunto, né, do privado, a questão privada, né, o psicólogo na atuação privada, aquela questão de você poder atuar não somente na área da saúde, mas também em todas as outras frentes de trabalho, né, onde tem relações de trabalho, porque existe, né, o psicólogo do trabalho, né, aquele que dimensiona o clima da empresa, né, que faz recrutamento, que faz seleção, né, aquele que atua na medicina do trabalho, né, na psicologia do trabalho, porque o trabalho é um fator que adoece muito, inclusive no Brasil. Então a gente vê que é uma área bastante abrangente, né? Então, por que a gente faz esse contexto? Por que a gente chama a atenção a essa abrangência da profissão? Porque a gente quer mostrar para as pessoas, Beth, que nos escuta, o valor profissional, né, do profissional, de ter uma formação profissional, e incentivar talvez as pessoas que estão, né, nos escutando a talvez buscar a sua formação também, né? Muitas vezes pela falta de conhecimento da profissão, deixa de buscar esse profissional ou às vezes até de buscar uma carreira, né? Por não conhecer bem o que faz. Às vezes essa pessoa tem até o dom, né, de se enquadrar numa profissão como essa, mas deixa de fazer isso por falta de conhecimento. Então quando a gente começa a falar, a pessoa começa a descobrir, poxa, olha, eu tenho uma habilidade com tal área e se eu tivesse essa formação seria interessante. E isso eu acho importante a gente destacar nesse sentido. Agora, Beth, tem uma pergunta aqui já de convidado. A gente tem as nossas perguntas, mas acabam se confundindo, então a gente dá prioridade ao nosso ouvinte, né? Que é sempre a nossa prioridade. Isa Brito, ela pergunta assim, o que foi que te motivou, Beth, a escolher essa graduação? Bem, haja história. Porque na época, eu lembro que
quando a gente é criança, a gente fica dizendo um montão de coisa, né? Eu vou ser isso, quando eu crescer, eu vou estudar nisso. E eu lembro muito bem que quando, no meu tempo da infância, eu gostava muito de assistir novela, que hoje eu já não assisto assim, assistia novelas e filmes, porque eu observava muito a questão da área jurídica. Então, eu disse que um dia eu seria promotora. Imagine, promotora de justiça. Massa, massa. E aí eu ficava, né, viajando, né, prestando atenção naquelas coisas, exercitando nas minhas brincadeiras, que eu iria fazer advocacia, ou seja, direito, e ia me especializar nessa área, porque eu queria chegar sendo promotora da justiça. Só que o tempo foi passando, e aí eu acabei conhecendo o Evangelho, e aí lidando com as pessoas no Evangelho, aí minha mente mudou. Por quê? A minha religião, ela não só foca na questão, né, da salvação, né, do estudo bíblico em prol da salvação, mas ela também aborda as questões, né, de temperança, ou seja, do cuidado com o corpo como um todo. E aí eu fui me apaixonando por cada treinamento, né, que se fazia a respeito, né, da área da nutrição e a respeito também da mente. E aí eu disse, um dia eu vou tentar, apesar de não ter condições financeiras, eu vou enfrentar uma faculdade, imagine, sem dinheiro, e vou fazer o nutrição psicologia. Mas aí o tempo foi passando, e aí as condições financeiras não davam, mas aí surgiu né, o ProUni, para a felicidade de muitos, não é isso? E para minha. Aí surgiu o ProUni, aí foi quando eu decidi fazer o Enem. Então, eu estudei, me esforcei, fiz o Enem, passei. Aí tem a questão agora de vagas, que a concorrência é muito grande. Eu lembro que no primeiro chamado não me chamaram para psicologia. E eu coloquei lá, psicologia, eu só quero psicologia. Mas aí o pessoal me disse, Beth, mas no campo você tem que colocar. Em primeiro lugar, psicologia, em segundo e em terceiro, você quer o quê? E aí eu tive que preencher, mas o meu foco era psicologia. E eu fui esperta. Santíssimo eu coloquei psicologia. E na Unirv eu coloquei nutrição. Aí eu fui chamada no Santíssimo. Aí quando eu fui chamada no Santíssimo, eles me deram 50% da bolsa do ProUni, mas não para a psicologia, porque não tinha mais vaga. Eles me deram para a ADM. Eu não tenho nada contra a quem faz a administração. Mas eu disse a Faro, na época, a Fabrício, que não era meu interesse de maneira alguma fazer administração, então que ele poderia dar vaga para outra pessoa. Que no futuro eu tentaria outra coisa, mas a administração eu não queria. E aí eu lembro dele olhando para mim, dizendo, Beth, como pode, mulher, você desperdiçar essa oportunidade que Deus está lhe dando, você abandonar uma vaga que você ganhou de 50%, porque você inculcou na sua cabeça que só quer psicologia. E aí, realmente, né, eu preenchi algumas coisas que a gente tem que preencher por conta da vaga, e vim para casa. E não apareci de maneira alguma para fazer a inscrição, ou seja, a matrícula. E aí ele me ligou. Já eram as 6 horas da noite. Ele me disse, você não vem não, mulher, fazer a sua matrícula, já está se encerrando a matrícula. Eu disse não, porque como eu deixei bem claro para você, o meu interesse é psicologia. Porque eu lido muito com o ser humano por conta da igreja e eu percebo que as pessoas precisam, né, de ajuda, precisa de um olhar mais aguçado, precisa, né, de um acolhimento diferenciado. E aí fui citando um montão de coisas para ele, sem entender muito a respeito, né, da teoria da psicologia.
que de teoria não entendia na época nada. Aí eu chamava de psicologia da vida, por conta, né, de estar no dia a dia com as outras pessoas. E aí eu lembro que ele me ouviu e disse: "Ô, mulher, esteja aqui amanhã, né, com toda a documentação, que eu vou estar te dando a oportunidade de você fazer essa psicologia que você tanto quer". Então, para mim ali, né, foi fantástico ouvir o que Fabrício Faro falou. E eu fui, arrumei toda a documentação e fui na maior felicidade. Só que no desenrolar, né, da caminhada por 5 anos, muita coisa acontece. Você é tentada, né, a desistir, mas aí eu chorava, enxugava as lágrimas e dizia: eu vou continuar. Porque era apenas 50%, não era 100%. Então, além dos 50% que eu ganhei, eu ia ter que investir dinheiro, né, para pagar o restante da mensalidade, que não é barata, porque, veja, não é um custo barato. Porque tem muita gente que não dá muito valor a essa profissão, mas não é um custo barato. Eu vejo, né, a psicologia como um curso caro. É um investimento caro. E que depois as pessoas olham e acham, né, é o médico do conselho. Não é o médico do conselho, né? Então, é o que eu percebo ainda na questão dos obstáculos que a gente vê, que quando a gente fala o valor de uma terapia, aí as pessoas dizem: mas não pode ser mais barato, não? Mas você não diz isso com o médico. Você não diz isso com o dentista. Mas com o psicólogo, né? Que é custo, é assim que eu sento para conversar com os colegas. Gente, isso é um absurdo. A gente cobra, né, numa terapia, ainda dando um valor assim, uma quantia irrisória, pensando na situação do sujeito, que ele não pode pagar, mas você quer ajudar ele. E aí ele ainda quer mais barato. Ou então ele quer de graça, porque ele conhece, né? Ou porque não tem um entendimento. Eu estava dizendo ao padre, né, José Luiz, que ele também é psicólogo, a gente poderia fazer uma palestra lá na cidade para informar o quanto se gasta fazendo psicologia. O quanto se investe nesse curso, porque esse curso é caro. E aí as pessoas olham para a gente e acham que não. E aí, ainda falando, né, nos obstáculos que eu enfrentei essa questão financeira, que, por vezes, né, eu pensava em desistir. Mas, para não desistir, aí eu fui para a área do FIES. 50% ProUni, 50% FIES. Que só assim eu consegui concluir o curso. Beth, a gente só de escutar, a gente já vê o porquê a ligação tão grande com a profissão, e eu acho que isso se torna realidade para todo jovem, né, brasileiro, que, né, nós, na nossa maioria, somos, né, de família carente e sofremos na tentativa de ter uma carreira, de ter uma profissão. E logo de início a gente mostra até as oportunidades iam se fechando, mas você ia ali lutando com elas, né? E dizendo assim: não, eu quero isso e eu vou até o fim, né? Nessa tentativa de chegar à minha formação. E aí vem a questão financeira, né? Você só tem uma parte do recurso, a outra parte você tem que bancar, e a gente sabe que curso superior no Brasil não é barato, não é só mensalidade, né? Se você quiser estudar, se você quiser, você tem que adquirir livros e é caro, não é barato. Você tem que ter cursos, né, à parte para carga horária, para completar sua carga horária, tem que correr atrás de cursos. Nem sempre a própria faculdade tem condição de suprir a grade toda de cursos que você tem para fechar, né, a sua carga horária. Então, e aí a gente percebe que quem consegue fechar os 5 anos ali, passou por tanta coisa, e sem dúvida, depois que ele consegue, ele já é um profissional testado, porque ele já passou por tanta dificuldade e ele chegou até ali. Então significa que ele realmente já caminhou no sentido de ser, né, o melhor profissional, de ter certeza da área que quer. Eu falo isso porque eu fui da área de exatas e eu percebia que no primeiro semestre estava lá cheio de gente querendo ser alguma coisa, e no segundo semestre a sala tinha metade
no terceiro semestre 25%, e eu se formar lá, sei lá, 10% daqueles que começaram. Então, quem chega até o fim de uma formação sabe o que passa, sabe, né, de toda essa dificuldade, e dá esse valor, né, a essa luta, a essa caminhada. Hoje, depois de formada, como é que você se sente abraçado pela sociedade em relação à sua formação? Eu sei que você já falou um pouquinho sobre o preconceito, e talvez seja essa mais a linha da minha pergunta. Como é que você sente a sociedade em relação à sua formação e também ao mercado? Como é que você sente o mercado em relação à sua profissão? O mercado é ruim. Ele não está bom. Tanto é que foi por isso que eu não consegui, de maneira alguma, abandonar a área do ser agente comunitário de saúde. Porque eu fiquei pensando assim, porque na época eu sentei com alguns colegas e disse assim, vamos abrir uma clínica aqui em Aramarim, porque não tem. Quando as pessoas precisam do serviço, ou é no setor público que está superlotado, ou então tem que sair para pagar fora. E aí a gente estava pensando em abrir aqui. Mas aí, por conta do que eu já falei com vocês no início, tem a questão da ignorância de muitos, que não sabe, né, o que é, talvez até conheça a questão, né, do psicólogo que já ajudou alguém a sair de uma situação difícil. Mas ainda muita gente acha, né, que só vai precisar daquele profissional no dia que estiver praticamente surtando. E não é bem assim. Não é para chegar já a esse nível. Você procura esse profissional brilhante para organizar as suas ideias e assim por diante. Mas aí o que foi que aconteceu? Eu desisti porque eu percebi, né, tanto no setor privado e público, né, a demanda estava sendo grande, as pessoas não tinham condições de pagar. Então, como era que vai manter uma clínica? Manter clínica é caro, né? Pensamos numa quantia irrisória que desse para todo mundo pagar, mas aí teve muita gente que já estava me procurando e procurando também os colegas que não tinha condições de pagar. Aí eu disse assim, então eu continuo com minha carreira, né, de sendo agente comunitário de saúde, e nas horas livres, né, ou seja, na folga, aí eu estava trabalhando. Mas o meu público, pelo fato de eu não ter clínica, era idosos acamados, idosos que não podem sair de casa e que eu poderia ter um contato e o familiar não estar presente naquele ambiente, naquele momento. Atendi certas vezes alguns jovens, mas não é muito bom, porque tem as interferências, e isso não é bom. No âmbito da psicologia, é você e o sujeito. Não é bom que tenha outras interferências, porque aí fica ruim para essa terapia continuar adiante e a gente tentar ajudar esse sujeito, né, a se encontrar em meio à caminhada. Mas aí, por conta da pandemia, eu já não estou atendendo mais os idosos, porque você tem que oferecer um cuidado, né, para eles. Aí eu me vejo, frente à pandemia, sendo agente comunitário de saúde, eu disse assim, eu não vou poder, né, comprometer também a vida dos idosos, e principalmente que eles são acamados. Entendi, Beth. É bastante relevante o que você fala em relação a essa questão do preconceito, né? Quando eu falei a entrega do profissional na sociedade, vem essa questão do preconceito que as pessoas não conhecem bem a área e chega a confundir o psicólogo com o psiquiatra, né? E acha que só deve ir até lá quando a situação está à beira do colapso, né? Quando a pessoa já está colapsada é que vai procurar um psicólogo. Então, esse preconceito atrapalha muito, né, a questão. E aí vem a questão de você estar no interior, uma cidade bem pequena, onde existe uma proximidade muito grande entre as pessoas e elas acabam confundindo a relação profissional com a relação pessoal, né? Vão te procurar a tomar um conselho com o Beth, porque é uma profissional da área da psicologia, e esquecem que Beth é uma profissional, então o que você essa conversa
não é uma conversa de amigos, será uma conversa profissional onde Beth precisa dessa renda, né? Ela precisa devolver aquilo que investiu. Ela fez um investimento nesse conhecimento, né? Então, eu acredito que isso atrapalha um pouco. Eu não sei se é bem a situação, mas eu acredito, Beth, que talvez o setor público tivesse um olhar diferenciado na questão dos profissionais dessa área, porque se eu tenho uma dificuldade, um gargalo no serviço, a opção seria conveniar. Aí talvez a tua ideia de clínica viesse a funcionar direitinho, porque o SUS ele tem isso, né? Você pode estender a questão do convênio com o ente privado, né, para atender a demanda, porque eu sei que não é pouca, tenho certeza que não é pouco. O atendimento psicológico que era Mari é mínimo em relação à demanda. E também vem aquela questão que a gente falou do preconceito. Existe muita coisa na base que não é descoberta, até porque as pessoas têm dificuldade de chegar até o profissional. Primeiro, a dificuldade de acesso por conta da regulação. E depois a questão do preconceito e da falta de conhecimento das pessoas. Então, se existisse uma campanha em relação a isso, em algum momento, eu não lembro se bem aqui nas nossas lives, em alguma discussão, falou-se a respeito dos casos de mutilação de jovens, né? Acho que foi uma conversa em outro momento, que eu não sabia que a Mari tinha casos nesse estilo, né? A pessoa não citou nomes, né? A pessoa não citou nomes, mas disse que existem jovens que passam por isso e que os pais não sabem ainda como lidar, acreditam que é uma fase que vai passar. Então, é só para citar um exemplo de algo que acontece, que se existisse uma política de prevenção, de valorização dos profissionais de psicologia, que já existe no município, talvez esses casos pudessem, os pais, principalmente, estariam recebendo a ajuda necessária para lidar com esse problema, que é grave, muito grave. Então, eu entendo quando você fala essa questão, né, de, poxa, eu estou formado aqui agora e não vejo de onde vem a ajuda, né, porque eu tenho dificuldade se eu tentar abrir uma clínica, porque eu não consigo manter, tenho dificuldade na área porque eu não vejo o incentivo, né, do próprio ente público nesse sentido, e frisando, isso não é da agora, né, Beth? Para não estar contextualizando, achando que é um problema contemporâneo, não, isso já é das antigas, a gente sabe disso. Verdade. E talvez precise ser revisto, principalmente agora, em momento de pandemia. Nós estamos, e talvez isso se agrave no futuro, né? Outros casos possam surgir, mais casos em diferentes focos, né, de problemas psicológicos, por causa da angústia, da ansiedade das pessoas, né, dos traumas sofridos nesses momentos. Vai ter uma demanda muito grande desses profissionais, só tende a aumentar, né? E aí vem a questão dos estalos que tem que se ter. Se o profissional ele não pode frequentar a casa do paciente, tem que ter um meio de comunicação. Então, se o ente público tivesse, né, esses estalos, a gente fala assim, podia estar viabilizando o canal para que profissionais como você, Beth, pudesse estar tendo contato com as pessoas, principalmente os infectados, né, que foram positivados, para passar, né, por esse momento, ajudar a passar por esse momento de uma forma mais tranquila. Eu lembro que em um dado momento, Beth, você que é profissional pode até me regular nesse sentido, é um pensamento meu aqui, e dado o momento quando se falou que eram os enfermeiros que estavam entrando em contato com as vítimas para falar das denúncias, eu fui um dos aqui, junto com o grupo, falei que isso aí era trabalho de um profissional de psicologia, porque saberia lidar melhor com o problema, ao invés de apenas um enfermeiro que está na linha de frente e confrontar a família já positivada nesse sentido. Eu não sei qual é a tua opinião a respeito desse assunto, mas na minha, pessoal, eu imaginei que fosse o psicólogo o melhor profissional nesse momento de conversar com a pessoa sobre a questão dela estar positivada e estar se deslocando pela comunidade, e a comunidade está reagindo nesse sentido, entende? O que é que você acha sobre isso, Beth? Você pode comentar em dado momento. Aqui eu não sei como é que está sendo agora. Em relação a esse cuidado para com o outro, né? Que foi diagnosticado com Covid-19. Eu sei que existe a equipe. Não faço parte, né, dessa equipe do Covid, em partes entre aspas. Porque o agente comunitário, ele acaba, né,
indo nas casas, ele fica sabendo. Então, os casos que acontecem na minha área, eu tenho como conversar com esse familiar. Eu tenho como acompanhar, mas os outros casos não, porque não são da minha. Mas eu acredito, né, ter uma fala da nossa secretária que já foi colocado assim, que tem um profissional nessa área que dá esse suporte. Ou seja, tem os enfermeiros que ligam e aí diz que tem um profissional, né, que faz parte, acredito, do CRAS, que aí liga. Porque o da saúde, eu acho que ele não está, né, não está atendendo, ele me disse que algumas coisas houve lá e não está. Então, é o do CRAS. Aí eu não sei como está sendo esse suporte dado, né? Mas, voltando à questão que você falou, é essencial, sim. Porque o enfermeiro, ele vai ver a questão dos sintomas, não é isso? Né? Como o sujeito, né, o que está sentindo, né? Se vai precisar introduzir uma nova medicação, é isso? Então, vai trabalhar com essas questões físicas. E essa doença gera também muitas outras questões emocionais. Porque eu vejo quando a pessoa recebe o diagnóstico de que está de Covid, elas mudam completamente. Elas acham, acho que diante dos noticiários que são apresentados diariamente, que ela vai fazer parte da estatística, né? Que ela vai morrer, que o quadro dela vai se complicar, né? Eu percebi isso, né, conversando com alguém que foi testado, não estava com sintomas nenhum, assim, sintomas avançados nenhum, simplesmente só perdeu, né? Ela estava dizendo assim, eu não estou sentindo o cheiro das coisas. Mas ao descobrir que estava de Covid, ficou apavorada. Então, fica sem dormir, fica sem se alimentar direito, né? Fica assustada que o quadro pode se complicar mais adiante. Então, mexe com o emocional desse sujeito. É aí onde entra esse profissional. Para conversar, né? Para orientar, para estar dando um suporte a mais, para que esse sujeito, né? Equilibre o seu emocional, que vai ajudar também na sua cura. Então, eu vejo por esse lado, né? Precisa do médico, precisa do enfermeiro e precisa também desse profissional para cuidar da mente desse sujeito. Porque parece que tudo se desequilibra quando ele recebe o diagnóstico. Ele acha que vai morrer, ele acha que não vai conseguir superar. Entendi. Danilo, você ia falar alguma coisa? Ia. Agora só que tá dando um retornozinho. Tá me escutando? Tô. Pronto. Escutando bem. Então, Beth, eu acho que a gente tem uma história bem parecida. Eu estava com vontade de falar na hora da questão do que você estava falando da trajetória, então isso é muito interessante. Então, Beth, teve algum ponto, algum momento em que você disse assim, não dá mais, eu quero desistir por diversas dificuldades? E quais foram essas dificuldades? Além da financeira, eu acho que, às vezes, pessoas também próximas, quando você chega para conversar sobre suas dificuldades, eu acho que desestimula muito. Então, eu acho que o período do curso, 5 anos, as pessoas acham assustador, mas para a gente que está lá dentro, participando semestre por semestre, a gente acha que o fim do semestre chega muito rápido. Então, é muito assustador. Então, conta aí para a gente um momento de dificuldade que você pensou em desistir. Eu acho que, não sei, eu acho que todo mundo que eu já conversei sobre isso, alguém tem um momento desse que a gente pensa muito em desistir. Não sei você, mas se tiver, conta aí para a gente um momento desse e como você, hoje, mais madura na profissão, eu acho que hoje a gente lidaria bem melhor com essa situação. Como você lidaria com esse momento hoje? Bem, naquela época, meu emocional não estava como hoje, né? Não foi apenas a crise financeira que me deixou balançada em querer desistir, mas mexe com o teu emocional.
porque é a somatória de muita coisa. É o novo, né? Porque o ambiente de uma faculdade é algo novo, né? Você tem que lidar com várias questões, não é isso? Com as amizades que tá lá, com essas idas e vindas para fazer trabalho, né? Você tem que se encontrar no grupo, é isso? Para fazer parte dos trabalhos. E aí tem uma questão que é bastante complicada, porque as cidades são diferentes, não é isso? Um mora a quilômetros de distância de você e você tem que ter um jogo de cintura para se encontrar. E o pior para mim nisso tudo é que eu sempre dizia, eu não sou filha de papai e mamãe, eu tinha que trabalhar. Então eu tinha que unir, meu Deus do céu, que eu ficava dizendo assim, meu pai do céu, será que eu vou conseguir? Então eu estudava pela manhã, aí minhas aulas ia praticamente até umas 12, 20 por aí, eu saía correndo, parecendo uma doida em Alagoinhas, para conseguir pegar o ônibus de 12h30, para chegar em casa, tomar banho, comer alguma coisa rápido e trabalhar. Porque eu tinha que trabalhar porque o pessoal estava de olho em mim, né? Tem as costas largas, com o prefeito na época, como é que tá ganhando dinheiro no fácil? E não era no fácil. Então eu chegava, eu corria, eu ia trabalhar, você tinha que estar bem psicologicamente, porque ser agente comunitário de saúde, você tem que estar bem, porque você tem que ser uma pessoa empática para se colocar no lugar do outro, que tem as suas demandas também, para você, né, ouvir, procurar ajudar em todos os sentidos esse outro que está passando por situações difíceis. Então, foram anos corridos, sem contar que eu também tive outras questões, que era a questão religiosa, pelo fato, né, não estudar no sábado, que eu faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, então eu contei também com esse obstáculo, né, na faculdade, que eu estudava pela manhã, mas tinha matérias que caía justamente no sábado. E aí eu não podia fazer, não era que podia fazer, porque eu optei pelos meus princípios. Então eu dizia que não dá. E eu ouvia os professores dizendo, eu não sei, Anabete, como é que vai ser sua vida. Porque você só está trancando disciplinas. E aí eu dizia assim, eu vou dar um jeito. E eu procurei dar esse jeito. Aí foi que o negócio ficou mais absurdamente, né? A minha cabeça cheia. Porque olha o que eu fazia. Eu estudava pela manhã as disciplinas para não perder de maneira alguma o semestre. Aí eu vinha, trabalhava pela tarde e eu retornava à noite para estudar as outras disciplinas em outras turmas que tinha à noite, que aí eu conseguia, né, acompanhar direitinho. Aí tinha um outro problema que eu enfrentava, que eu disse, meu Deus, eu estou me matando por conta de um sonho, mas esse sonho eu queria que se tornasse uma realidade. Tanto é que quando eu me formei eu chorei muito, eu agradeci muito, porque aí eu tinha as aulas, né, geralmente era 2, 3 aulas da noite, e eu tinha que ficar esperando o transporte, porque não tinha mais transporte. Então eu ficava, né, mofando, né, lá no ponto até 10h30, por aí que o ônibus chegava, para me trazer. E minha mãe super preocupada, porque eu chegava praticamente em casa às 11 horas da noite. Então o ônibus não me deixava em casa, na porta de casa, me deixava lá na praça. E eu subia no silêncio, morrendo de medo. Eu disse, meu Deus, eu estou vendo a hora, né, de ser surpreendida por um homem aqui, ser estrupado, alguma coisa desse tipo. O ônibus também não me pegava lá na faculdade, eu saía correndo de lá e vinha para Manelito, para o ponto de Manelito. Então foram muitas coisas. E eu ficava assim, me perguntando, será que valerá a pena? Mas, por conta desse sonho que estava vivo dentro de mim, eu sempre dizia, eu vou conseguir, eu vou chegar até o final. E o interessante nisso tudo, que meus colegas não compreenderam, né? E compreenderam. Porque eu lembro que a minha formatura, a formatura da turma, seria pela manhã, num sábado de manhã. Aí houve uma revolução e disseram, não, a gente vai ter que todo mundo se formar à noite, porque a Anabete correu contra o tempo, e isso é admirável, é louvável. Ela conseguiu chegar
Veja, ela estudou pela manhã, ela ia fazer... Eu lembro que eu tinha que conciliar trabalho e estágio também pela tarde, e aí eu estudava à noite, e graças a Deus, 2014.2, eu estava lá com minha turma, se formando. Aí eu disse assim, realmente valeu a pena conseguir. Então é um alívio muito grande, que aí a gente nem olha as dificuldades que a gente já enfrentou na vida, por conta de ter chegado, né, na linha final. Beto, eu acho que o momento do TCC, eu acho que é quando você tira aquele peso totalmente das costas e você diz, e agora? Eu acho que quando você apresentou o TCC, aí saiu da sala, aprovou, e agora? Então, tira aquele peso todo das costas. Então, você começa a olhar a trajetória. Quando você está escrevendo, você começa a olhar toda a trajetória que você passou. Então, isso é muito bonito. Então, tem que trabalhar a correria de dividir religião, igreja. Que bom que você seguiu seus princípios. Eu acho que a gente tem que respeitar muito a religião do outro. Graças a Deus que no Enem agora tem agora que não faz mais no dia do sábado, justamente por isso. Então, que bom que você seguiu seus princípios. Então, fechou algumas coisas. Trancou disciplinas. Eu já tive vários amigos também que já trancaram disciplina. Eu sei o quanto é difícil essa decisão entre um sonho e adiar a formatura. Então, isso é muito bom. Você tem um caso muito parecido com o Sérgio, que era o saltar na praça e não deixar, o ônibus não poderia subir. Então, é muito... Então, eu fico me perguntando no momento de chuva, de frio, esse mês de agosto, para você chegar. Então, tudo isso conta e talvez isso não seja... O momento de formação é um obstáculo tão grande que se passa, mas a gente não está tão fortalecido que qualquer coisa que vem a gente já tem mais ou menos a manha de lidar como profissional. Então isso enriquece muito o profissional, as dificuldades, as histórias isso são histórias que a gente vai ter para contar o resto da vida. E isso enriquece a nossa vida profissional, porque é um amadurecimento enorme. E você ainda trabalha em uma área que eu acho que trabalha muito com a psicologia. Então, entrar de casa em casa, conversar com cada um, ver a situação de cada um. Como agente comunitário de saúde, o que a psicologia acrescentou em sua vida? Porque o quanto você se envolve, eu vejo que alguns agentes de saúde se envolvem muito com a vida do outro, do entrar em casa, ver a realidade de cada um. Então, como te ajudou a lidar com essa situação? Você acha que sua formação acrescentou bastante no seu trabalho? Acrescentou, sim. Porque antes de fazer psicologia, então eu só sentava e chorava com as pessoas, né? Diante dos problemas contados para mim. Hoje, com o conhecimento que tenho, já é diferente. Não vou sentar e chorar com eles estão precisando de ajuda. Então, principalmente muitos pais, é por isso que eu digo, né? Na minha área existe alguns casos, né? De adolescentes, né? De crianças passando por situações difíceis. Imagine nas áreas das minhas colegas, né? Então, eu lembro que... E tem pais que eu acho que porque trabalha, né? Tá na lida o tempo inteiro, que não percebe muita coisa. Que aí tem que você chegar junto, né? Conversar de uma maneira diferente, né? Para que ele possa entender que realmente aquele filho está chamando a atenção, ele está querendo ajuda. E aí é gratificante quando eu encontro, né, alguns pais que dizem assim: Beth, valeu, minha filha, o meu filho hoje está melhor, porque você me incentivou, você abriu os meus olhos. Minha filha poderia ter, né, feito alguma besteira na vida, meu filho poderia ter feito alguma coisa na vida, assim, né, de nível, né, ao ponto da depressão que se encontrava, né, dos cortes, ou então do envolvimento, né, com drogas e outras coisas desse tipo. E aí eles dizem assim, foi bom que você abriu os meus olhos e me orientou a procurar o profissional certo, que eu não podia fazer a terapia.
Eu estava lá como agente comunitário de saúde. Então, eu disse assim, não vou poder fazer a terapia, mas eu te oriento a procurar, né, porque pelo estágio que já está, vai precisar de uma consulta com o psiquiatra, porque vai ter que entrar medicamento aí, e também vai precisar da terapia. Mas, antes eu não dizia isso, porque eu não tinha um conhecimento. Antes, né, eu não tinha, né, conhecimento em relação à teoria para tentar entender que o corpo da pessoa fala. Porque corpo, para mim, fala e fala muito. Você não precisa abrir a boca para me dizer muita coisa. Mas só em te olhar e ver, né, no dia a dia, se percebe, né, que tem muita coisa ali, né, chamando a atenção. Então, é gratificante quando, né, eu recebo, né, de alguns pais esse retorno, em dizer assim, Beth, obrigada, valeu, né? Meu filho ou minha filha está curada hoje, porque você me orientou no tempo certo, a procurar o profissional certo, para que ela conseguisse sair dessa situação, para que ele conseguisse sair dessa situação. Então, eu vejo que a psicologia me ajudou muito. Tem me ajudado muito. Não só no nível da profissão, para lidar com o outro, e até mesmo para comigo mesmo. Porque eu achei assim que era o fim no ano de 2019, tudo que eu passei na vida. E aí, tanto eu, quanto meu esposo, quanto minha família, não é isso? Por conta de uma gravidez difícil, por conta de diagnósticos errados, não é isso? E aí eu vejo que a psicologia não tão somente serviu para ajudar outras pessoas, mas para ajudar a mim mesma. Porque naquele momento, olha, eu lembro, tem uma parte na história internada que eu olho para a médica que ficava por conta, né, de alguns partos, e aí eu disse assim, eu estou precisando urgentemente de uma medicação, porque senão eu vou surtar aqui dentro. Imagine um negócio desse. Ela disse, não é bem assim, né? Eu me conheço, eu sei, eu estou precisando urgentemente. E aí, tá bom, Anabeth, eu vou fazer, né, a sua receita para que toda noite leve no seu quarto uma dose de uma medicação para você tomar. E ali, aí eu brincava no quarto com o pessoal, chegou meu sossega-leão, então agora eu vou tomar e vou dormir. E aí eu dormia, E aí veio o pior depois. O pior ou o melhor, né? Porque eles disseram assim, você é o que mesmo? Porque quando chegou em uma fase, né? Aí eu quis romper. Eu disse, eu quero que aconteça o desmame agora da medicação, porque eu já estou bem. Eu não preciso mais dele. E é você que manda, e é você que manda. Mas eu sei, eu me conheço, né? E quando você está na área também, você sabe quando é que pode acontecer o desmame dessa medicação, que não é para a vida inteira, né? Porque tem muita gente que acha que tem que tomar a medicação a vida inteira. Não, com a terapia, você fazendo a terapia direitinho, você indo ao psiquiatra, né? Os dois vão estar vendo, né? Para saber até onde você vai ou precisa, né, dessa medicação, para que pouco a pouco venha acontecer esse desmame na hora certa e você saia bem nessa situação. E aí eles não entenderam. Também eu não revelei que eu era psicóloga, né? Era psicóloga. Não revelei. Com a carta na mão, escondida, hein? Não revelei, não. Fiquei no escondido. Exato. A gente percebe que não é somente lidar com os outros, mas lidar consigo mesmo, né? Que traz essa recompensa e você frisou bem um momento difícil que passou, você bem sabe, você e sua família bem sabem que foi isso. Então vê que você estava preparada, né, para aquele momento. A sua formação lhe ajudou a vivenciar aquele momento de uma forma que se talvez você não tivesse, fosse bem mais dolorido, bem mais sofrido, talvez para você e para toda a família. Denuí, tem alguma consideração a fazer? Foi da sua pergunta a resposta dela? Você está no mute. Muito bom.
Pronto, muito bom, Beth. E que bom que você não revelou, que senão eles já iam com um conceito feito sobre você. Mas que bom, é porque as pessoas acham que o psicólogo tem que estar preparado a todo momento. Então, além de lidar com o problema emocional dos outros, ele tem que estar super, ser de ferro. E não entende que, além de um profissional, é um ser humano ali que está sujeito a falhas, que pode ter problemas psicológicos também. Eu já tinha lido um livro de Augusto Cury que ele justamente bota um psicólogo, um psiquiatra, não lembro muito bem, e nessa saia justa. Ele tá para se jogar de um prédio e justamente é um mendigo que tenta convencer ele a não se jogar. Então, ali mostra que o psicólogo, não, o psicólogo, o profissional da área, ele é ser humano que pode passar por fases também. Ele entende da ciência, mas nem sempre a ciência é aplicada a nós como a gente consegue aplicar os métodos no outro. Então, isso é muito interessante, essa história sua de vida. Então, é muito bonito ouvir o outro, ouvir a história do outro. Esse quadro das profissões me deixa muito contente com isso. Eu não consegui entrar na live, na última live das profissões, e fiquei comentando com os meninos o quanto eu queria estar, o quanto eu queria fazer pergunta. Então, hoje eu tive essa oportunidade com você, então eu fico muito feliz. Então, é muito bom ver, cada um tem uma história muito bonita para contar, uma história de vida muito interessante, que a gente tem que renunciar a muitas coisas por causa de um sonho, e nem sempre o outro entende aquilo que a gente tá lutando. Então, só você mesmo tem uma força que a gente busca lá de não sei de onde, de não sei de onde, a gente busca essa força que a gente consegue seguir. Então, isso a gente vê com você. Então, em cada fala que você vem, em alguns momentos da vida, eu acho que várias pessoas que estão assistindo aí se encaixam. Então, é muito bonita a sua história. Parabéns de verdade, parabéns por ser agente comunitário. Eu acho tão bonita a sua profissão, a profissão de psicologia também, que eu acho que nesse século, eu acho que é o que a gente mais precisa de verdade, que a gente vê que as doenças psicológicas, não sei se pode ser assim, doenças psicológicas, você pode me corrigir, já que é uma profissional da área, transtorno psicológico. Isso, eu acho que é a doença do século. Então, várias pessoas passam por isso, que a gente vê muitas pessoas com crise de ansiedade por diversos fatores. Então, a gente não tem um fator que diga assim que estou dizendo porque eu vejo, né, você pode me corrigir como profissional da área, não tem um fator comum que leve a essas doenças. Então, isso é muito bom ver uma profissional e com uma convicção tão boa de querer a profissão, a história de querer a profissão. Então, é muito bonito isso, Ana Beth. Então, obrigado por participar da nossa live. Aí está chegando aqui quase uma hora de live já. Então, muito Nem percebi o tempo passou. Nem percebi o tempo passou. Que bom! Significa que você está à vontade, isso é bom demais para a gente e para nosso ouvinte aí também, né, que ficou à vontade também nos escutando. Denil, antes de finalizar, seria interessante ver os comentários aí do pessoal, ver se tem alguma pergunta direcionada à nossa querida aí. Seu telefone tá no mudo, viu? Seu áudio. Mas o que eu deixo para as pessoas é que procure cuidar do seu lado emocional. Né? Porque as contingências ambientais acabam influenciando o sujeito que acaba adoecendo por conta de muitas coisas, né, que está acontecendo no meio. E aí o que se percebe são três coisas que estão envolvendo, né, a humanidade. A depressão, né, o transtorno da ansiedade e o estresse.
o estresse por conta do excesso do presente, de muitas coisas que estão acontecendo no presente. A ansiedade por conta do excesso do futuro. Esse futuro que ainda não veio, que é incerto, que a gente não sabe, né? O que vai acontecer no dia de amanhã. Já tem gente que já está focado lá faz tempo, pensando nessas coisas. E tem a questão da depressão, que tem acometido também muito, que também são pessoas que estão envolvidas no excesso de coisas relacionadas ao passado. Então, veja, né, são 3 tipos de transtorno que têm acometido, né, a sociedade. Muita gente presa ao passado, muita gente, né, presa no presente demais e muita gente presa, né, ao futuro que ainda não veio. Então, a gente precisa, né, equilibrar o nosso emocional para que a gente possa viver de maneira mais leve, consigo mesmo e também com o outro. De fato, de fato. E realmente são 3 pilares, né, do adoecimento hoje, né? É o medo do futuro, né? Eu classifico assim, né? O medo do futuro, a necessidade de se esticar para atender o presente, né? E aí traz o estresse de estar correndo atrás do consumismo, muitas vezes até também, né? E talvez no nosso momento não seria nem mais a questão do consumismo, mas ser suficiente para o momento, né? Diante dos elevados custos de vida, né, que a gente está tendo aí. Então, as pessoas têm que se esticar mais 2 trabalhos, né? Ou se dedicar a horas extras. Então, isso traz uma fadiga física e mental, lógico, né, para as pessoas. Verdade. Denis, você tem comentário aí? Perguntas para ela? As perguntas, eu estava lendo aqui as perguntas. Na verdade, ela já respondeu. Algumas dificuldades, perguntando as dificuldades e se encontrou algumas dificuldades sobre a religião. Tem alguns elogios aqui. Lívia Mansur falando que você é uma mulher... Cadê? Me ajudou muito. É uma menina maravilhosa. Falou que você foi agente comunitária quando ela era secretária de saúde e disse que você é muito compromissada e responsável. Obrigada. E deixa eu ver aqui, tem outra... O Valmir falando que hoje é pedagogo por conta do ProUni. Quando você comentou sobre o ProUni, eu estava meio desatualizado aqui na hora de subir os comentários, porque eu estava preocupado com o áudio. E eu acho que hoje... As pessoas falando aqui, Deus continue te abençoando e iluminando. Aí, alguns falando do microfone de Edisandro. Então, é só em relação ao áudio e alguns elogios. Que bom. Na verdade, a gente está hoje com o nosso programa, ele está um pouquinho mais difícil, mais trabalhoso, né? E aí, às vezes, a gente se confundiu nessa questão do microfone aqui, mas eu espero que a mensagem tenha sido passada, Beth. Eu espero que você tenha gostado de estar conosco. Para a gente foi, novamente frisando, foi um privilégio ter você nessa segunda edição da nossa live Profissionais da Terra. A gente tem o intuito de que as pessoas conheçam quem são esses profissionais, das batalhas, das lutas que vocês tiveram para chegar à sua formação, que respeitem isso e que isso sirva de exemplo para que outros possam cursar as mesmas trajetórias e talvez com a experiência que vocês passam aqui ter menos dificuldade. Isso vale também para as nossas autoridades no sentido de priorizar o estudo, o ensino, né? Para que alguns obstáculos como os nossos de sempre, que sempre tivemos, né? Que é o nosso transporte, a nossa segurança enquanto tentamos buscar o estudo, né? E se as autoridades tiverem o que fazer nesse sentido, que busquem melhorar para que as pessoas tenham coragem, né, de fazer. Eu lembro que quando nós não tínhamos o transporte para Alagoinhas, era muito mais difícil querer estudar. Verdade. Né? Poucos se aventuravam em ir até Alagoinhas estudar, e graças a Deus, com o passar do tempo, isso foi se abrindo as portas, ainda com muita dificuldade, mas foi se abrindo as portas,
Eu lembro a gestão que chegou a fazer, né, o transporte para Alagoinhas, começou com um ônibus e isso foi melhorando, né? As pessoas começaram a se engajar e foi aparecendo gente, o ônibus começou a ser lotado nas idas e vindas, né, de Alagoinhas. Isso mostrou que só faltava um pouquinho para que as pessoas elas começassem a vivenciar seus sonhos. Então a gente pede às autoridades que mantenham, por favor, isso. A gente sabe que os municípios eles não ganham para dar esse transporte escolar, a gente sabe disso. O dinheiro que é empregado nesse ensino superior é um puxadinho, por assim dizer, né, para a gestão pública, mas, por favor, mantenham esse puxadinho, porque é daí que o profissional, a terra cresce, os profissionais eles conseguem a sua formação e, quem sabe, dão esse retorno, né, valioso, que é essa formação, essa bagagem que vocês trazem, né, para dentro do nosso município, onde aplicam seus conhecimentos, seja na saúde, seja na administração, seja na criação, em todas as áreas, né? Então, é um favor que se tem. E mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais, Gilberto, a respeito dessa questão do conveniar, né, o meio público conveniar com as clínicas particulares, porque eu acredito que isso deve ser fomentado. Vocês merecem, não somente você, mas como todos os outros profissionais de saúde, merecem esse incentivo. E eu acredito que a gestão do município tem que buscar fazer isso, seja quem for que esteja na direção, tem que buscar priorizar esses profissionais e valorizar vocês. Agradeço muito sua presença, né? E eu espero que o pessoal tenha também, assim como nós, né, aproveitado vivenciado esse momento, porque foi muito gostoso estar falando disso aqui. Eu é que agradeço, né, o convite de vocês para participar dessa live hoje e contar um pouco da minha história. Eu não gosto de falar nenhum pingo, né? Porque se deixar eu falo até haja história. Mas obrigada. A gente que agradece, Beth, por você ter participado, aceitado o nosso convite. Isso é muito bom. Então, foi muito bom quando você falou do conciliar duas fases, do estudo, e hoje tem que conciliar, vamos dizer, duas profissões. Então, o que a gente sente muito, o santo de casa não faz milagre, isso a gente pode ver. Eu acho que você sente mais na pele por sua profissão está dentro da área da saúde, dentro do município, e às vezes não se sentir tão valorizada, mesmo ter sendo concursada em uma outra área. E a gente poderia fazer remanejar isso aí para a gente, para você trabalhar nessa área e tranquilo. Mas isso, muito obrigado por participar, obrigado pela força, por contar sua história para a gente. E acho que Nando tem que encerrar aí. Estava ouvindo vocês aí. Muito obrigado, Beth. Uma boa noite para você, para nós aí também, tá nos bastidores nos ajudando aí. E quem sabe a gente futuramente bate um outro papo, estendendo mais esse assunto, porque é riquíssimo. E principalmente em momento de pandemia, com certeza, a gente precisa de alguns toques e profissionais como você nos ajudam nesse sentido. O Conscientiza está aí. A intenção nossa é trazer a atenção da comunidade, principalmente de Aramari, assuntos que ficam na base, muito escondido, e que profissionais como você têm um olhar diferenciado que pode nos ajudar nesse sentido e ajudar a nossa comunidade. E que a comunidade também valorize os profissionais que tem. Nós temos bons profissionais como esse que a gente está escutando agora, como nossa querida Ana Beth aí, e que deve ser valorizado, né? Vamos dar uma força nesse sentido também. Acho que é uma troca, né, justa, pelo empenho, pela dedicação, pelo esforço financeiro que foi feito para chegar até a formação e o quanto esse profissional pode contribuir para a melhoria da comunidade. Então, é uma troca que precisa ter o retorno justo, né, o feedback justo. Muito obrigado, Beth. Lhe desejo uma boa noite e a próxima vem aí. Vamos contar com você nas próximas, viu? Com certeza. Obrigada e boa noite a vocês também. Antes de você sair, tem
eu tenho uns elogios aqui do sogro e do seu marido. Seu sogro tá ali parabenizando, dizendo que você é uma grande profissional, que tem um grande orgulho de você. Aí vem a voz aqui, ó, que vem participando desde sempre das nossas lives. Aí falou, guerreira, forte, inteligente e linda demais. Obrigada, Marisa. Obrigada, sogrão. Obrigado, Beth, por participar. Muito obrigado de coração. E a gente vai marcar outras conversas aí de outros assuntos também, que talvez não seja mais voltado na sua área, que não seja só a história. E então, muito obrigado de coração. A gente do Grupo Conscientize agradece a você. E até a próxima, que a gente está com 1h10 de live aqui. Valeu, Beth, muito obrigado. Valeu, obrigada também. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Beth. Tchau, tchau. 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 A você que nos escuta, nós agradecemos também a atenção, né, Dani? Uhum. A audiência tem sido espetacular, a gente percebe isso logo nas publicações, quando a gente lança o nosso card, a gente vê a aceitação, os comentários, isso é muito bom. Aguardem que vem mais, né? A melhoria é contínua aqui, a gente prima por isso, pela melhoria contínua, os quadros a gente vai aprimorando, e nós também aceitamos sugestões, né? Nada é totalmente pronto, ninguém tem a chave mestra de tudo, então a gente aceita também sugestões. Muito obrigado pela sua atenção. Deni, agora de imediato já quero, pelo tempo, né, que a gente já excedeu, quero desejar boa noite a todos vocês que nos acompanharam. Pedir extrema serenidade nesse momento de pandemia, né? Sempre passando essa recomendação de manter a higiene, o uso da máscara e, acima de tudo, gente, o distanciamento. Vamos ter essa serenidade, viver esse momento de distanciamento, de isolamento social, para que a gente consiga equalizar, né, o crescimento dessa doença e, quem sabe, lá na frente a gente, né, tira ela do nosso mapa. Muito obrigado a todos vocês pela atenção, viu? Obrigado, galera, por tudo. Uma boa noite, Ana Maria. Um fluxo muito bom de pessoas entrando. Então, obrigado a todos que participaram sempre. Então, até a próxima. E tchau. Valeu. Tchau, Ana Maria.